A história de Pedro Coelho. Era uma vez 4 coelhinhos. Eles se chamavam Espuminha, Estopinha, Cotonete e Pedro. Moravam com a mamãe coelho em uma toca, debaixo da raiz de uma árvore muito grande chamada abeto. Bem, meus amores, disse certa manhã a senhora coelho, vocês podem passear pelos campos ou pela trilha, mas não entrem na horta do senhor Gregório. O pai de vocês sofreu um terrível acidente lá. Ele foi posto dentro de uma torta pela senhora Gregório. Agora podem ir e não arrumem confusão. Eu vou dar uma saidinha. Então, a senhora Coelho pegou uma cesta e seu guarda-chuva e atravessou o bosque até a padaria. Ela comprou um pão integral e 5 pães doces com groselha. Espuminha, Estopinha e Cotonete, que eram coelhos bonzinhos, foram passear pela trilha para colher amoras. Mas Pedro, que era muito arteiro, correu direto para a horta do senhor Gregório e se espremeu todo para passar por debaixo da cerca. Na horta, ele comeu primeiro alfaces e vagens, e depois comeu muitos rabanetes. E então, como se sentiu um pouco enjoado, foi atrás de um pé de boldo. Porém, bem atrás de um canteirinho de pepinos, quem ele encontrou? O próprio senhor Gregório. O dono da horta estava ajoelhado plantando mudas de repolho. Mas num piscar de olhos ele deu um salto e saiu correndo atrás de Pedro, sacudindo o ancinho e gritando: "Volte aqui, seu ladrão!" Pedro estava morrendo de medo. Ele corria por toda a horta, pois já não lembrava o caminho de volta até a cerca. E foi nessa correria que perdeu os sapatos. Um no meio dos repolhos e outro no meio das batatas. Depois de ficar descalço, começou a correr com as 4 patinhas. Desse jeito ele conseguia correr mais rápido, e eu acho que ele teria escapado se, infelizmente, não tivesse tentado passar por uma tela de groselheiras cheias de arame, onde os botões de seu casaquinho ficaram presos. Era um casaco novinho, azul, com botões de metal. Pedro pensou que era o seu fim e começou a chorar. Mas seus soluços foram ouvidos por algumas amigáveis andorinhas que voaram até ele na maior agitação e imploraram para que não desistisse. O senhor Gregório surgiu com uma cesta. Ele pretendia usá-la para capturar Pedro, mas bem a tempo o coelhinho se soltou do casaco e escapou. Ele fugiu para o depósito de ferramentas e pulou para dentro do regador. Seria um esconderijo maravilhoso se não tivesse tão cheio de água. O senhor Gregório tinha toda a certeza de que Pedro estava no depósito, talvez escondido embaixo de um dos vasos de flores. Ele começou a virar vaso por vaso, olhando dentro de cada um. Dali a pouco, Pedro espirrou: "Atchim!" E o senhor Gregório correu imediatamente atrás dele. Com os pés, ele tentava parar Pedro, que saltou por uma janela e derrubou 3 vasos. A janela era pequena demais para o senhor Gregório, que também já tinha cansado de correr atrás de Pedro. Assim, decidiu voltar para o seu trabalho. Pedro se sentou para descansar um pouco. Estava sem fôlego, tremendo de medo, e não tinha a menor ideia de que caminho devia seguir. Além disso, também estava todo molhado por ter entrado no regador. Depois de um tempo, ele começou a perambular com passarinhos assim: piquiti, piquiti, bem devagarinho e muito atento aos arredores. Ele chegou a uma porta que havia no muro, mas estava trancada
e não havia espaço para um coelhinho gorducho passar por debaixo. Uma ratinha idosa estava passando diante da porta, levando ervilhas e feijões para sua família no bosque. Pedro perguntou qual caminho até o portão, mas ela não conseguiu responder, pois tinha uma ervilha das grandes na boca. Ela apenas olhou para Pedro e balançou a cabeça. E Pedro começou a chorar. Então ele tentou encontrar o caminho atravessando a horta, mas cada passo ficava mais perdido, até que ele chegou a um laguinho onde o senhor Gregório costumava encher seus regadores de água. Havia ali uma gata branca, de olho nos peixinhos dourados. Ela estava completamente parada, exceto pelo rabo, que de vez em quando dava sinal de vida e se mexia um pouco. Pedro achou melhor se afastar sem falar nada com a gata. Seu primo, Benjamin Lebre, já o havia alertado sobre os gatos. Ele estava voltando na direção do depósito quando ouviu bem de perto o som de uma pá cavando a terra. Raspe, raspe. Pedro se escondeu entre os arbustos. Como nada aconteceu, ele saiu do esconderijo e subiu em uma carriola, de onde viu o senhor Gregório cavando e colhendo cebolas. Ele estava de costas para Pedro, e entre o coelho e o portão. Pedro desceu da carriola em completo silêncio e começou a correr o mais rápido que podia, pela trilha ao lado dos pés da groselha negra. O senhor Gregório o viu quando ele já estava bem à frente, mas Pedro não ligou. Ele se espremeu por debaixo do portão e saiu a salvo da horta. O senhor Gregório pegou o casaquinho e os sapatos e fez um espantalho para manter os corvos longe da horta. Pedro correu sem parar nem olhar para trás, até chegar em casa, embaixo do abeto. Ele estava tão cansado que se jogou na terra fofa do chão da toca e fechou os olhos. A mamãe coelho estava ocupada fazendo jantar e ficou imaginando o que ele tinha feito com a sua roupa. Essa era a segunda vez que Pedro perdia os sapatos e o casaco em 15 dias. Lamento informar que Pedro não se sentiu bem naquela noite. Sua mãe o colocou na cama, preparou um chá de camomila e deu para Pedro. Uma colherada na hora de dormir. Já Espuminha, Estopinha e Cotonete comeram pão com leite e amoras no jantar. Fim.